Na data de hoje, o primeiro ETF de Ethereum foi aprovado pela SEC e já começa a sua comercialização. Isso já animou bastante o mercado, tanto para o Bitcoin como para o Ethereum e até mesmo o mercado de cripto. Mas o que é ETF? Qual a sua importância? O que isso pode impactar diretamente no preço das criptos? Então, quer entender mais? Vem comigo para o vídeo. Olá, Matheus Braga aqui do canal Rico com Cripto e todas as semanas, toda santa semana eu te ensino a como investir melhor no mercado de criptomoedas. Então se você já tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, participe dos nossos vídeos aí toda semana, comentando, assistindo, compartilhando. Mas vamos então falar sobre o ETF de Ethereum que foi aprovado agora. Bom, saiu a notícia em todos os portais, a gente está na Future of Money, primeiros ETFs de futuros de Ether. Para quem não sabe, Ether é a token do Ethereum, da blockchain Ethereum. Os Estados Unidos vão estrear na bolsa. E de fato foi, tá? Os investidores norte-americanos terão exposição ao futuros de Ether. Basicamente, a gente vai ter a Bitwise, né? Asset Management, que é basicamente, né, a empresa que vai lançar esse ETF de futuros. Então, revisou seu aplicativo de fundo negociado em bolsa à vista de Bitcoin e confirmou que a negociação de 2 ETFs de futuros de Ether começam nessa segunda-feira. Basicamente, o produto ele vai se chamar ETF Bitwise Ethereum Strategy. E esse ETF, Bitwise Bitcoin e Ether Equal Weight Strategy. Então eles vão lançar os fundos de Ethereum e futuros e Bitcoin e Ethereum, uma cesta de ativos e futuros. Só que isso tem uma relevância muito importante. Basicamente, né, quem investir nesse fundo, por exemplo, vai permitir o acesso aos futuros da CME, né, do Chicago Mercantile Exchange, que é basicamente a bolsa que inclusive tem grandes volumes importantes dentro do mercado de cripto. Além disso, o diretor da Bitwise falou que o Ethereum oferece uma oportunidade de portfólio mais extenso. E por quê? Porque alguns eles acham que o Ethereum é um concorrente, enquanto outros o percebem como um investimento convencional de crescimento abrangendo atributos de ambos, ou seja, vem o Ethereum como uma plataforma e não somente como um ativo, já que o Ethereum possui DeFi, NFTs e cresce cada vez mais esses mercados dentro do próprio Ethereum. Certo, mas o que é ETF de futuros e qual a diferença, por exemplo, do ETF de Bitcoin, que é um ETF de spot, né? Qual é essa diferença e o que a gente pode ver que pode impactar o preço dos ativos? Então, os primeiros ETFs de futuros do Bitcoin foram lançados em 2021. Até eu separei aqui para vocês a notícia da época. SEC aprova o primeiro ETF de futuros de Bitcoin dos Estados Unidos. Quem colocou à disposição do mercado foi a ProShares, né, que colocou aí um produto de futuros do Bitcoin. Só para vocês entenderem, né, o que acontece e qual a importância disso, o nome do produto é ProShares Bitcoin Strategy ETF. Isso permitiu, inclusive, né, segundo a palavra dos donos do fundo na época, é um sinal encorajador para o futuro dos criptoativos, ver que o presidente da SEC está confortável em ajudar os investidores tradicionais a ter exposição ao Bitcoin mais facilmente. A disponibilidade de um ETF de Bitcoin irá trazer mais investidores para o mundo cripto e facilitará o aprendizado dentro do setor. Vale lembrar que um futuros, né, um ETF de futuros, ele permite que você compre um ativo acreditando no fechamento do contrato daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses. Então você não está comprando o ativo a preço de mercado em si. Você está comprando acreditando que ele possa fechar num preço acima ou abaixo, por exemplo, no final de outubro. Porém, já é claramente um sinal, primeiro passo para esses grandes investidores do mercado tradicional conseguirem ter uma facilidade de compra de Bitcoin ou de Ethereum, no caso agora do Ethereum. Como ele falou aqui, a disponibilidade de um ETF irá trazer mais investidores para o mundo cripto, e é o que eu acredito, por exemplo, para o ETF de Ethereum. É importante a gente raciocinar também que é um primeiro passo, da mesma forma que o ETF de futuros do Bitcoin foi lançado em 2021 e que agora eles estão brigando para ter um ETF de spot, que vai ser um grande fundo para os investidores de varejo, né, pessoas comuns comprarem com facilidade na bolsa. E pensa comigo, você que vai comprar um papel na bolsa, no home broker da corretora, você já vai ter lá a opção de comprar com o seu saldo que está na corretora Bitcoin. É muito mais simples para quem já é investidor da bolsa do que tirar esse dinheiro, mandar para um exchange, fazer a sua primeira compra, criar uma carteira. Então vai encurtar o acesso ao Bitcoin para que eduque também o mercado a aprender a mexer na tecnologia. E isso vai fazer com que no futuro outro ETF de Ethereum possa surgir, mas no caso não vai ser um ETF de futuros. Isso pode ocasionar que outro ETF de Ethereum surja no mercado, mas não agora de futuros, e sim de spot também, da mesma forma que foi para o Bitcoin. Certo, mas então o que isso pode impactar no preço do Ethereum para o próximo ciclo e também para já esse ano, né? Pensando já no halving do Bitcoin, que atrai investidores, e aí a expansão do Ethereum para 2024 e 2025. Vamos entender agora. Para nós observarmos o preço
do Ethereum, a gente precisa entender essa demanda institucional que está se criando com o Ethereum ainda mais e entender a última grande atualização que aconteceu no ano passado, que foi o The Merge, onde o Ethereum saiu do Proof of Work, que é a prova de trabalho, assim como é no Bitcoin atualmente, e passou para o Proof of Stake. Isso trouxe algumas consequências positivas para o Ethereum, por exemplo, em relação à sua inflação. Então, se a gente tem aqui a curva de inflação que está bem tímida, de 0,3%, né, bem tímida aí, a gente compara com o Bitcoin, por exemplo, que é 1,60%, e comparamos com o antigo Ethereum do Proof of Work, né, 3,74%, é muito menor. Ou seja, a emissão de Ethereum diminuiu muito, já que ela não precisa mais pagar para os mineradores, e ela agora recompensa os holders que travam suas Ethereums dentro do staking. Além disso, o Ethereum hoje queima grande quantidade de tokens Ethers. Então, se a gente tem uma inflação mínima por conta que a oferta é diminuída e também existe uma grande queima de Ethereum. E se nós pensarmos, por exemplo, no preço, né, em o que o Ethereum pode trazer, inclusive de preço para o mercado, é só a gente imaginar o último ciclo, né? Eu tô colocando aqui próximo do halving do Bitcoin em 2020, para a gente ver que o Ethereum ele estava em preço médio de $242. Eu não quero nem pegar o preço mínimo, né, próximo dos $180 daquele ciclo 2019-2020. Mas a gente pegando nesse valor $240 mais ou menos e colocando até o topo histórico, nós vamos ver que o Ethereum subiu mais de 1.900%. Para quem comprou antes, inclusive, teve um resultado ainda melhor. Só que isso tudo com o Ethereum inflacionário, com pouca demanda institucional, e a gente está vendo no ciclo de alta agora uma procura por Ethereum, principalmente pelos seus produtos de DeFi, constituindo renda passiva, também NFTs e o próprio staking da validação do Proof of Stake do Ethereum. Se nós pensarmos num preço atual, a gente está nos $1.700. Toda essa curva de ascensão que o Ethereum fez, mesmo sem ter tanta coisa desenvolvida como hoje já tem, e sem ter um sistema melhor de emissão de tokens, de queima de tokens e também de recompensa, a gente pode imaginar que o Ethereum possa fazer ainda uma pernada ainda maior. Eu me lembro muito que no meu Instagram, até eu te convido, se você ainda não me segue lá, mateusfelipe.braga, no ano passado, um seguidor meu perguntou se o Ethereum poderia chegar aos $10.000, e eu acredito que sim, nesse ciclo sim. No ciclo passado a gente chegou muito próximo dos $5.000, mesmo tendo todas essas questões de melhorias para fazer no Ethereum. Eu acredito que sim, a gente possa ultrapassar os $10.000 tranquilamente nesse ciclo, até porque mesmo do bear market nós estamos aí próximo dos $1.700. Agora, será que é o momento exato de comprar Ethereum, pensando não só nesse ano, mas 2024 e 2025? Vamos saber agora se é o momento bom para acumular. Esse é o Ethereum Rainbow Chart. Ele é o irmão daquele tão famoso Bitcoin Rainbow Chart, que é o gráfico de compra, né? O gráfico arco-íris, onde a gente vê as faixas coloridas, né, que indicam compra ou venda do ativo. Nesse momento, a gente tem a seguinte situação no Ethereum. Essas faixas azuis aqui indicam compra do Ethereum, né? Absurdo, como por exemplo foi em 2020, ali próximo dos $80, 2019 também, né? E as faixas mais avermelhadas, elas indicam uma possível venda. As faixas verdes, elas falam aqui, ó, gente, accumulate, né? Acumulação, ou seja, você ter a mentalidade de acumular ativos nesses preços, porque poderão, na maioria das vezes, nos próximos anos, ter rendimentos muito maiores do que agora. Portanto, se a gente pensar dessa forma, nós temos nesse contexto uma situação de oportunidade. Poderíamos ter um preço mais baixo? Até poderíamos, quem sabe aí buscar, né, abaixo aí dos $1.500. Mas nesse momento é um momento de acumulação. E essa curva ela pode simplesmente mudar e continuar agora para o próximo ciclo, um movimento de alta, já que esses ETFs eles foram aprovados, essa demanda institucional começou a entrar no mercado e a gente possivelmente pode ter antecipado um pouco esse movimento do Ethereum, que aconteceria, por exemplo, somente próximo do halving do Bitcoin. Lembrando também que o halving do Bitcoin está marcado entre abril e maio do próximo ano, o que vai trazer ainda mais fluxo de capital para dentro do mercado, atraindo mais investidores e buscando aí oportunidades, não só para o Bitcoin, mas para o Ethereum, que é a segunda maior cripto do mercado, e para todas as altcoins. E se nós pensarmos, inclusive, sobre o Ethereum BTC, que é uma paridade onde a gente consegue ter o Ethereum comparado ao Bitcoin, nós estamos numa acumulação desde 2021. Isso quer dizer o quê, Matheus? Que nessa faixa de preço, o Ethereum está acumulando, lateralizando em relação ao Bitcoin. Porém, nessas faixas da base desse retângulo verde, foram os melhores momentos de compra, né? Desde maio de 2021, para se comprar Ethereum em relação ao Bitcoin. Então a gente está aí praticamente há 2 anos e meio dentro desse retângulo, desde maio de 2021, dentro desse retângulo, 2 anos e meio, acumulando nessa região. E essa região aqui do 0,05 quer dizer que um Ethereum vai valer 5%, né? Ou pode valer 5% de um Bitcoin. Só que se a gente pega o topo histórico dessa paridade, nós vamos ver, por exemplo, que essa paridade chegou a 0,15, ou seja,
seja, um Ethereum vale 15% de um Bitcoin. Imagine você comprar na base desse retângulo e vender próximo ao topo, né, o topo histórico aí, sendo um lucro praticamente de 197% em relação ao Bitcoin. Ou seja, você acumular mais Bitcoin apenas tendo Ethereum, aproveitando e surfando a alta do ciclo de alta do Ethereum. Tudo isso me leva a crer que nós somos ainda early adopters, ou seja, usuários iniciantes do mercado, e que esses ciclos de alta que irão vir ainda no mercado podem sim impactar grandemente no preço não só do Ethereum, mas de todos os ativos. Estamos ainda no começo de toda essa valorização que está por vir e que pode inclusive se tornar realidade de todas as pessoas terem pelo menos um contato diário com criptomoedas. E esses early adopters que aproveitarem esses ciclos de altas de fato vão fazer grandes resultados. E por falar em ciclos de alta, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir sobre o próximo ciclo de alta se você quiser aprender mais sobre isso. E você vai lá assistir esse vídeo para você se capacitar ainda mais para investir no mercado. Gostou desse vídeo? Espero que sim, então já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse de análise, para investir melhor seu capital dentro do mercado de cripto. Já se inscreve, deixa o seu like e compartilha com outras pessoas que querem também investir em Ethereum, Bitcoin e outras altcoins, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo.